E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast, como vocês podem ver aí. Hoje é um dia para se falar sobre Atlético Mineiro. A gente vai ouvir a coletiva do Eduardo Cudê, né? Mas o Paulinho também tá na coletiva. Mas eu já vi que o Cudê vai falar bastante em espanhol. A gente vai tentar ouvir, vamos deixar na velocidade normal mesmo. A gente vai ouvir pouquíssimas perguntas, não sei nem se vai dar para ouvir o Paulinho. Mas vamos embora, sim, vamos embora. Vamos tentar, né? Sempre deixar uma moral pro treinador, né? Tem treinadores e treinadores e vamos deixar essa moral pro torcedor do Galo e pro técnico Eduardo Cudê antes de começar, né? Antes da gente ouvir a coletiva, fazer sempre um giro pelas notícias do dia e um giro pela rodada, né? Porque a rodada teve muito jogo da Copa do Brasil, a gente obviamente vai passar apenas pelos placares, tá? Mas vamos começar aqui pelo giro de notícias, deixando os créditos aqui, Globoesporte.com, né? E abrindo aqui as notícias e a agenda do dia, a gente vai passar pelo Globoesporte.com, então entra lá, confere os artigos na íntegra, né? E tem muito mais coisas, né? Falando de Libra, enfim, falando de vários outros assuntos do seu clube de coração. Tiquinho é suspenso, né? A expulsão contra o Flamengo e vai ficar. Ó, ele levou uma suspensão preventiva de 30 dias, tá? Não vai jogar pela Copa do Brasil. Não é por jogos, tá? É por 30 dias. Então, tem até aqui, ó. Tiquinho foi julgado nos artigos de conduta violenta, ofensa à honra. Para quem não se recorda, o Tiquinho deu uma cabeçada no juiz. Você pode até argumentar que, nossa, falar que isso aí é uma cabeçada, pelo amor de Deus. Não importa a intensidade, o que importa é a intenção, né? E ele de fato deu uma cabeça ali com o árbitro. Aquilo pode não ser uma cabeçada para derrubar, para nocautear, mas é uma cabeçada, né? E por isso recebe uma punição bem generosa, se é que a gente pode dizer assim. Óbvio que o Botafogo vai entrar com recurso, né? Aqui a gente tem o tal do efeito suspensivo. Vamos aguardar, né? Talvez jogue, talvez jogue. Ele está relacionado para o jogo. Vamos ver, né? Agora o departamento jurídico do Botafogo vai entrar em ação. Vamos ver se vai ter condições, aí se consegue esse efeito suspensivo para conseguir jogar esse jogo pela Copa do Brasil, tá? A gente vem falando de Cruzeiro nos últimos dias e mais uma vez um assunto sobre Cruzeiro. O Ronaldo negociou aí 20, negocia, né? Não sei se fechou o negócio, vamos ver aqui. 20% da SAF, tá? O Ronaldo vai continuar sendo o sócio majoritário, então ele vai ter o controle, né? Mas ele negocia a venda de 20%. Tem até aqui os números, eu acho, né? O Cruzeiro ainda tem algumas dívidas pendentes, né? Aquele 31 milhões de dívida com pirâmides do Egito, né? Pelo Meia Rodriguinho, por isso a gente até tinha falou sobre essa notícia, né? Poderia até tomar um transfer ban. E aqui, né? O Ronaldo continuará como sócio majoritário da SAF, 70% das ações, e Pedro Lourenço ficará com 20%, enquanto o Cruzeiro mesmo, a associação, tem 10% do Cruzeiro, tá? É, a busca de parceiros, né? O Ronaldo nunca negou, ele sempre falou que desde o início ele sempre falou que buscava parceiros, né? De fato, e agora acho que com uma equipe consolidada, com um trabalho que já foi consolidado, a volta do Cruzeiro para a Série A, fica muito mais fácil você negociar valores, né? Valores mais altos para venda da parte da SAF, né? Porque um time na Série B, você sempre tem menos valor de mercado, né? E agora voltando para a Série A, um time bem ajustado, um trabalho bem consolidado. A gente imagina agora que o Ronaldo ele vai tentar vender pedacinhos, né, do Cruzeiro e com isso ajudá-lo, né? Não só na administração, enfim, nas finanças do clube, tudo mais. Eu sempre falo aqui, cara, essa questão de SAF, o torcedor vê como uma saída para o fim do túnel. Eu não acho que isso é um problema, só estou falando assim. O torcedor vê isso como uma solução, um problema para a luz do fim do túnel, solução para todos os problemas. Mas olha aqui, cara, um pedaço já é do Ronaldo, outro pedaço fica com o Pedro Lourenço, né? O clube não é mais do torcedor. É importante destacar aqui. Então, se você quer que seu clube vire SAF, o seu clube pode se tornar daqui a 5, 10 anos um clube de elite do futebol brasileiro. Talvez menos, quem sabe. Talvez menos tempo. Mas é importante destacar que o clube do torcedor não existe mais, né?
Não adianta a gente ficar aqui também de demagogia e de pintando o caminho dos sonhos. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. O Cruzeiro do torcedor, eu falei, vou repetir, não existe mais, assim como não existe o Botafogo, o Vasco, o Bahia, que do torcedor não existe mais. Agora é uma nova era, é um novo clube, é uma nova página na história do clube, tá? Vamos embora? Que o Agora, aqui o UOL, né? O UOL, eu tentei abrir o site do Globo, do GE, do Globoesporte.com, não consegui. Um pouco sobre a partida, né? Então, deixando os créditos daqui pro site do UOL, se quiser. Achei legal, cara, achei legal. Eu não, né, fazia tempo que eu não abria o site do UOL e eles mostram os melhores momentos aqui, né? A cronologia. Muito bacana, né? Gol do Hulk, não, cara. Aí a diferença, né? Aí a gente vai falar desse jogo. A gente vai falar desse jogo, vamos embora. Vamos fazer o giro pela rodada. Tá? Aqui Taça Libertadores, Huracan 1, Boston River 0, Independente Medellín 2, Real Nacional 1, Atlético Mineiro, Clube Atlético Mineiro 3, Carabobo 1. Os venezuelanos até fizeram o Everson trabalhar, né? O Galo deu muito espaço, hein? E apesar da vitória, foi uma boa vitória, é importante a gente destacar a classificação para o próximo jogo, né? Fica um pouco mais perto da fase de grupos, mas tem coisas a serem ajustadas, né? A gente nunca pode... A vitória não pode ser um recorte, né? É importante a gente dizer isso, o próprio Luiz Castro falou sobre isso, né? Após a derrota para o Flamengo, no Clássico, que ele ficou maluco, né? Com a história da polícia, ele falou, cara, eu não tenho essa de que se o time joga bem tá tudo certo, se o time joga mal tá tudo errado. Se o time joga mal tem coisas boas, às vezes jogou melhor, às vezes jogou bem, e quando ganha nem sempre joga mal, nem sempre joga bem, às vezes ganhou, mas jogou muito mal, né? Então não tô falando que o Galo jogou mal, assim, eu só tô falando que assim, a vitória não pode mascarar, tá? Alguns problemas que existem, óbvio que agora é celebrar, é curtir, o torcedor tem que curtir este momento, porque fica mais perto, mas é importante destacar que, né, cedeu espaço para a equipe, uma fraca equipe venezuelana. Os caras fizeram um gol meio que caiu do céu e ficaram empolgadinhos ali no primeiro tempo ainda, né? Primeiro tempo teve dois momentos, o momento do Galo, onde faz 2 gols, e depois do Carabobo, que vai em busca da igualdade, tá? Fazer o giro pela rodada da Copa do Brasil, Tunalusso, CSA passou, cara, não vou falar de todo mundo, é muita gente, né? Mas o CSA passou aqui, o Nova Iguaçu, Vitória ficou fora, o Vampeta deve estar maluco com Vitória. ABC passou pelo Tuntum, Brasil de Pelotas pelo Cordino, Bragantino, olha o Bragantino aí, hein? Olha o Bragantino. Bahia de Feira, né? O Bragantino passou, o visitante tem a vantagem do empate. Atlético Goianiense passou também, vantagem do empate aqui. Goiás também, mais um que passa pela vantagem do empate. CRB venceu. Aqui Botafogo de Ribeirão, de São Paulo, né? O Grêmio venceu por 2-0. Náutico passou pelo São Bernardo, hein? Olha lá, hein? Olha lá, a sensação do Campeonato Paulista, hein? Veja bem, né? Veja bem, são contextos e contextos, hein? Por isso que a gente sempre fala, tá voando no campeonato. Mas enfim, é o que eu falei. São contextos e contextos, né? Manaus ficou aqui pelo caminho. Aqui passa o Brasiliense, né? O Operário passou aqui, venceu o Operário do Mato Grosso do Sul, venceu o Operário do Paraná, né? Ituano passa aqui, empatou. O Avaí eliminado, né? Coisa, hein? Que coisa, hein? Eliminado pelo Retrô. Ceará passou tranquilo, né? Visitante, a vantagem do empate, mas venceu por 3-0. E o Bahia também passou tranquilamente pelo Jacuipense, tá? Campeonato Mineiro, Ipatinga 2, Patrocinense 1. E agora sim vamos ao jogo do Galo, vamos ouvir a coletiva do treinador, do professor Eduardo Cudê. A partida... Primeiro jogo, para quem não se recorda, o Atlético não pôde contar com o Hulk, né? Ele teve Covid e tentou criar oportunidades, não conseguiu abrir o placar, e a importância que tem o Hulk, né? Não só pelo ambiente do estádio, assim, o ambiente, o estádio, o torcedor, ele obviamente ele ajuda a empurrar a equipe, né? Te dá uma moral, dá uma animada nos ânimos, mas sempre que você tem uma igualdade, né? E uma pressão de você avançar por um adversário que é muito inferior a você, existe a pressão.
E nesses momentos de pressão, o craque ele se faz necessário, né? O cara mais experiente, mais do que ser um cara experiente, o craque da equipe. E o Hulk fez o seu papel, né? Ele faz um belo gol, abre o placar, dá aquela, é que eu falo, aí dá uma certa tranquilidade. O Paulinho meio que no rebote consegue fazer o segundo gol, dois momentos de bizarrice da equipe venezuelana que pra mim, falei e vou repetir, não dá nem pra comparar com o Galo. Não há nível de comparação, o Galo cedeu espaço, os caras foram crescendo, ainda quando tava 0-0 teve uma cabeçada ali que o Everson teve que se esticar inteiro, né? Ficar todo mundo levantando o braço de impedimento, pra mim não estava impedido. Everson faz uma grande defesa e depois isso foi um esboço do gol que viria a acontecer do Carabobo, um chute. Esse foi um lance muito perigoso, um lance muito claro. O Everson fez uma grande defesa, depois um lance de pura sorte, né, de muita felicidade. O jogador chuta ali de fora, chuta cruzado de fora da grande área, né? A bola passa por todo mundo, acho que ela desvia ainda no caminho e aí entra no cantinho ali, não tem nem jeito, né? Não tem nem jeito pro Everson e é aquela coisa, aquela velha história, você tá jogando em casa, tá ganhando 2-0, parece ser um jogo muito fácil. Você dá espaço na Libertadores com uma equipe como essa, é esse tipo de coisa, tá? É esse tipo de coisa que você corre riscos desnecessários e se complica em momentos desnecessários, né? Óbvio que não correu risco, tomou muito susto. O cara, o jogador, o atleta que fez o gol do Carabobo, ele deu um belo presente pro Atlético Mineiro. Ele vai para uma disputa de bola com o Hulk, mete a mão na cara do Hulk, né? O árbitro dá um cartão amarelo e, consequentemente, a expulsão por 2 cartões. Depois só deu Galo, né? Depois só deu Galo. Tentou mais algumas oportunidades, num gol de muita. Também de um pouquinho de sorte, mas também de habilidade do Edenilson, né? O Paulinho meio que. Ele tenta puxar para o meio da grande área, a bola sobra pro Edenilson, que dá um cortezinho, né? Limpa a jogada e faz o gol. Mas estava no lugar certo, na hora certa, né? No momento certo. Faz o gol, aí o gol o gol da classificação, né? Para a próxima etapa. O Atlético teve mais uma oportunidade, né? Teve um pênalti ao seu favor. O Patrick fez uma bela jogada pelo lado esquerdo, ele toma o rapa, né? Ele, o jogador do Carabobo passou simplesmente o rodo, sabe? Quando você perde o tempo da bola, a bola passou e você passa o rapa nas pernas do Patrick. Bela jogada do Patrick. Pênalti marcado, muito bem marcado. E o Vargas vai para a cobrança e erra, né? Ele tenta chutar, deslocar muito, né? Chuta muito no canto, acaba nem batendo na trave, né? Não sei nem se bateu na trave e saiu, mas para mim parece que passou direto ali, né? Não vi muitos replays de muitos ângulos. E é isso, cara. Assim, o pênalti, eu falei e vou repetir, independentemente de você estar ganhando ou não, o cobrador oficial ele tem que bater sempre, cara. O Hulk estava em campo. Eu não sei se de repente ele quis dar uma moral por Vargas ou se ele estava sentindo alguma coisa. O cobrador oficial ele não pode abrir mão disso. Ah, mas o Vargas pegou a bola, chamou a responsabilidade, está aí, ele chamou a responsabilidade e errou, né? Só porque o cara chama a responsabilidade, muitas vezes acontece, o cara tá confiante, você entende isso. Mas só porque ele chama a responsabilidade, isso é significado de gol, estamos ganhando, né? Isso não pega nada. Eu acho que não pega nada, não é motivo para crise. Agora eu acho que tem que ser profissional. Uma equipe tem que ser profissional. Tava com um jogador a mais, é verdade. 2 gols de vantagem. Muito improvável qualquer tipo de reação do cara bobo. Mas eu acho que você tem que ser profissional, acima de tudo. Porque, de novo, assim, o primeiro gol do cara bobo, eles já estavam esboçando o gol, estavam tendo mais liberdade, o Atlético estava dando um espaço desnecessário, um gol cai do céu. E se de repente cai mais um gol do céu, né? Num bate-rebate, bumba meu boi ali, a bola quica dali, quica de lá, como foi o gol do Paulinho, né? A bola bate na defesa, a bola sobe um pouco, rebate, e aí o Paulinho sozinho faz o gol. Então, um lance também de pura felicidade, os caras podiam fazer o gol e incendiar o jogo, né? Por isso que eu falo, assim, é preciso ter profissionalismo na hora do jogo. Eu sei que existe muita emoção, eu sei que às vezes o jogador quer muito fazer um gol, quer dedicar para alguém. Eu entendo tudo isso. Agora eu acho que tem que ser profissional, né? Independentemente do resultado, independentemente de como estava a partida, que o Galo estava dominando, um jogador a mais, né?
Mas mesmo assim, eu falei e vou repetir. Eu acho que o cobrador oficial, a menos que o Hulk tenha sentido alguma coisa. Se às vezes o Hulk sentiu, tava com dor na perna, enfim. Não sei. Tava com câimbra, né? A gente viu o Arrascaeta ontem, no jogo do Flamengo, por exemplo, anteontem, né? Cobra penalidade, já mostra que tá cansado, tá com lesão, não sei se sentiu alguma coisa. A menos que não esteja bem, que não estava bem, o que eu duvido, né? Aí faria sentido. Mas não comprometeu. Mas eu sempre falo aqui, cara, pra mim tem que ser profissional e o cobrador oficial tem que bater. Se o Hulk estava em campo, ele tem que ir lá e tem que bater, né? E aí cabe ao treinador. O treinador também, não quer acalmar a confusão, mas também não pode ser tão resenhão, né? Não, vai qualquer um, vocês decidem. Aí também não é por esse caminho. Eu acho que tem que ter organização e comprometimento acima de tudo, tá? Acima de tudo. Depois que acaba o jogo, você quer fazer isso na pelada, você não pega nada. Mas num jogo oficial, você não pode correr risco, você não pode dar chance pro adversário, tá? Agora sim, vamos à entrevista coletiva. Eduardo Cudê, que eu falei, ele vai falar em espanhol, vai ficar muito difícil, mas a gente vai tentar entender aqui. E não estou muito bem afiado no espanhol, mas vamos embora. Deixando os créditos aqui, Galo TV, o canal oficial do Galo no YouTube. Então se inscreve no canal, se você é torcedor, já passou da hora, né? Já passou da hora de se inscrever, deixa o like no vídeo se você gostar e vamos de coletivo. Cássio, boa noite. Olha, boa noite. Parabéns pela classificação. Eu queria que você falasse a respeito do jogo, do que você gostou e do que você não gostou em alguns momentos. Até o torcedor chegou a pegar no pé de alguns jogadores que acabaram dando a volta por cima, o caso do Patrick, por exemplo. Né? Bueno, voy a hablar en español, que el portugués no entendieron algunos mucho. Se ríe, no. Creo que hicimos un gran inicio hasta el segundo gol, y después del segundo gol creo que fueron 35 minutos muy buenos. Después bajamos la intensidad, creo que nos relajamos un poco ahí y permitimos que ellos se pusieran en partido con ese 2-1, cerrando el primer tiempo. Después, sí, que creo que tuvimos mucha pérdida, o nos metimos muy seguido en lugares donde podríamos haber tenido más facilidad para jugar. Pero bueno, cobra a un jugador, nunca hablo de casos individuales, pero bueno, estamos todos muy acelerados, ¿no? Piensa que el sábado hizo el gol, ¿no es cierto?, contra América, y le hicieron el penalti. Puede errar, cualquier jugador puede errar las bolas que sean, ¿no es cierto?, los pases, la troca de pases que sea, pero aquí ninguno deja de correr y de sacrificarse y de intentar volver a recuperar la bola para volver a jugar. Así que esa es la intención del equipo. Siempre uno piensa que se puede estar mejor. Creo que el tiempo, siempre hablo, nos va a dar un mejor entrozamiento, como falan aquí, ¿no? Pero bueno, también volvemos siempre a lo mismo y es reiterativo. Estamos en un proceso que sabemos y tomamos las responsabilidades que tenemos, como este juego. Ahora vamos otra vez a jugar estadual, seguramente con a lo mejor 10 cambios, ¿no es cierto? Entonces, para mí sería mucho más fácil poder entrozar un equipo sosteniéndolo varios partidos, pero no estaría trabajando un grupo, estaría trabajando solo 11 jugadores, ¿no? Y yo quiero trabajar un grupo. Esto no va a acontecer todo el tiempo, porque después ya está una etapa de evaluación y después tenemos que ver quiénes son los que mejor están, y eso jugarán. Pero bueno, por eso te digo, tenemos que seguir mejorando, creciendo. Hicimos 3 goles, fallamos un penal, creo que en el primer tiempo tranquilamente podría haber terminado con 5 goles el primer tiempo, y por eso te digo, erramos mucho y bueno, y dejamos meter en partido. Después el segundo me hicieron enojar un poco en el medio tiempo, pero después corregimos y salimos otra vez a buscar hacer daño, a intentar lastimar.
es muy difícil, lo hablamos muchas veces, para todos los equipos es muy difícil cuando un equipo se te mete muy atrás. Sí, yendo a lo que me decís que no me gustó, sufrí transiciones que no habíamos sufrido, ¿no? Por lo menos en el primer tiempo, 2 o 3, que bueno, que salvamos ahí en nuestra golería. Y bueno, había que pasar, asumimos la responsabilidad, pasamos. Y bueno, a seguir trabajando y a seguir mejorando. Seguramente todavía no vimos la mejor versión de este equipo, pero vamos ganando y ganando corregir es mucho más fácil, ¿no? Cudê, eu queria. Ele termina falando aí, né? Vamos terminando, vamos ganhando, né? Vamos ganhando e quando se tá ganhando é muito mais fácil, né? Essa foi o finalzinho aí, o encerramento dessa primeira pergunta do Eduardo Cudê. Falou bastante coisa, né? Falou que o time começou muito bem, ali até mais ou menos um pouquinho mais da metade do primeiro tempo, relaxou um pouco, deixou o adversário crescer, os caras fizeram gol, esse é o ponto de atenção que eu falei. Mas uma coisa que ele falou, cara, assim, é uma coisa, a equipe tende a evoluir ao longo da temporada, o que eu concordo, né? E não só o Atlético Mineiro, mas todas as equipes ao longo da temporada deve crescer, deve ganhar mais entrosamento, se continuar a comissão técnica. O Eduardo Cudê parece ser um cara bem resenhão, né? Ele deve ter um bom relacionamento com os jogadores. Então eu imagino que a equipe do Galo obviamente vai evoluir, assim como muitas outras. E é o que ele falou, assim, melhor ajustar enquanto tá ganhando, né? Um pouco mais tranquilo. A gente vê em São Paulo, por exemplo, o Santos tá tentando se arrumar, mas não consegue ganhar, né? Ganha um jogo, ganhou alguns jogos recentes, mas tá vivendo um momento de altos e baixos do Campeonato Paulista, né? Então é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, é muito mais legal você se ajustar enquanto você tá ganhando, tá? Um pouquinho difícil de entender algumas outras coisas, eu acho que, né, no geral deu para entender. Ele falou mais, fez a leitura dele mais sobre o jogo, sobre o elenco, e ele obviamente que entende que existem coisas a serem melhoradas, mas isso ao longo do tempo as coisas vão se ajeitando à medida que, né, o time cresça fisicamente, taticamente eles ganham mais entrosamento e tudo mais. Vamos para mais uma? Queria que você explicasse se nesse momento o seu desafio é fazer o time ter uma maior regularidade durante o jogo, porque em algumas partidas, agora recentes, o time não foi bem no primeiro tempo. Agora você falou que o primeiro tempo foi bom, depois teve uma queda. No, el segundo tiempo después se mató el partido. O sea, lo que pasa que todo, entiendo el espectador, el torcedor, quiere... Pero ganamos 3-1 y fallamos un penal, o sea, siempre quiere ir por más. Este club es así, el torcedor de este club es así, quiere más y quiere seguir yendo, y creo que seguimos yendo. O sea, podemos haber tenido errores, podríamos haber hecho más goles, pero ya te digo, hicimos 3 goles, fallamos un penal, pudimos haber hecho mucho más. Y bueno, la exigencia de este club es así, hay que ganar, quieren más goles, quieren más jugadas y es para lo que trabajamos. O sea, por eso siempre digo, la responsabilidad de saber dónde estamos, la asumimos y vamos a seguir mejorando. Boa noite, Cudê. O rapaz nem terminou a pergunta, né, na verdade. Ele só falou... Eu também não sei nem se ele queria perguntar alguma coisa, ele só falou que o Galo já teve primeiros tempos ruins e nesse foi ele começa um bom primeiro tempo, né? E ele falou, o segundo tempo é complicado, assim, as pessoas obviamente querem que a gente jogue mais, mas a gente ganhou de 3-1, ainda perdemos um pênalti. Aí é que eu faço um convite ao cuidado e à reflexão. É muito legal, uma bela goleada, um belo resultado. O Galo fez um bom primeiro tempo de fato, só que deixou o adversário crescer e a expulsão no segundo tempo ela condiciona o jogo, né? Óbvio que foi responsabilidade do jogador do Carabobo. Isso aí, o Galo não tem nada a ver com isso. Agora, houve um relaxamento acentuado, se é que a gente pode dizer assim, e no 11 contra 11 no segundo tempo, é como eu falei, cara, às vezes no abafa, no desespero, os caras crescem no final e poderia se complicar de uma forma desnecessária. Eu tô sendo
também um pouco demais, né? Mas eu sempre falo aqui, cara, assim, a essa altura da temporada não dá pra gente minimizar algumas coisas, e um clube como o Galo, com as pretensões que tem, com os objetivos que tem nessa temporada, não pode, eu acho que já não tem mais tanta margem pra gente ficar, não, tá tranquilo, já passou, né? E ainda mais o Kudê também. Eu imagino que ele obviamente fala isso, joga um pouco pra torcida, elogia o elenco, mas internamente ele deve cobrar e entende também, certamente entende que com o tempo, mais entrosamento, mais treinamento, as coisas vão ficando cada vez mais ajustadas, né? Parabéns pela vitória, pela classificação. E agora 2 competições simultâneas praticamente, né? As finais do Mineiro, que vão agora definir quem faz a melhor campanha, e pensando também na Copa Libertadores na sequência. Como você tem um grupo muito grande, a tendência de que você use uma parte do grupo no fim de semana e a próxima Libertadores já uma outra parte do grupo. Para você, Paulinho, o seu companheiro de campo falou lá na Venezuela que jogar sem torcida não é o ideal. Hoje um cenário bem diferente. Fez diferença? Bom, claro que jogar com a nossa torcida, né, no nosso estádio, no Mineirão, lotado, faz toda a diferença, mas independente das circunstâncias, né, da partida, a gente tem que estar preparado para poder desempenhar o melhor futebol possível. A gente sabe que tinha dificuldade do campo, o time deles ficaram muito atrás lá no primeiro jogo, acabou dificultando ali um pouco o nosso jogo. A gente não começou bem também o primeiro tempo, mas é Libertadores, então a gente tem que entrar sempre com a faca entre os dentes, para poder ter sempre o melhor desempenho e assim conseguir o resultado. Bueno, sí que seguramente, como dije, va a haber mucha troca el fin de semana, pero bueno, como hablé antes, seguimos trabajando al grupo a tratar de que todos estén de la mejor manera. Creo que lo venimos haciendo de buena forma. En cuanto a los resultados, creo que estamos a la vista. Y bueno, después sí que obviamente que nos gusta jugar acá con nuestra gente. Tenemos que también aprender a manejar mejor los tiempos de esa ansiedad, ¿no es cierto? Creo que mucho de lo que de las pérdidas o en los pases o en cualquier bola perdida va de la mano de la ansiedad que nos genera también la gente, que queremos ir y aceleramos a veces los tiempos, ¿no? Pero bueno, también es un poco lo que decía antes. Es también lo que trabajamos, tratar de lastimar constantemente. Tenemos muchos jugadores de ofensiva y generarle situaciones de gol a todo. Creo que bueno, por lo menos creo que casi todos de esos 5 jugadores ofensivos que tenemos han tenido situación de gol. Entonces eso es lo importante para nosotros, generarle situación de gol a toda la gente que tenemos en ofensiva, y creo que tenemos mucho gol, entonces eso ayuda y mucho, ¿no? Después te vuelvo a decir, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir seguramente mejorando en el tiempo. Duas respostas, né? A do Paulinho. O Paulinho foi mais fácil de entender, né? Falou brevemente, né, sobre o jogo lá, né? Jogo da ida, que os caras se fecharam, ficou um pouco difícil de fazer alguma coisa. O Galo teve algumas boas oportunidades, mas é o que eu falo, assim, se de repente está o Hulk, eu acho que ele conseguiria abrir o placar, eu acho, tá? E aí vem pro jogo da volta, mais tranquilo. A pergunta pro Kudê foi em relação a rodar o elenco, né? A fazer a gestão do elenco. Ele já concordou logo de cara, né? Quando o cara ainda estava fazendo a pergunta, ele já concordou logo de cara. Deve rodar um elenco. E ele falou, dá sequência para todo mundo. Obviamente que a gente sempre busca o gol. Esse final, pelo menos, foi o entendimento que eu tive. Que sempre busca o gol. Às vezes não acontece, mas a gente está buscando. A gente está procurando isso, né? Vamos para a última pergunta. A gente já está com quase meia hora aqui. Podcast mais curto, né? Tá difícil de entender algumas coisas, tá? Vou ser sincero, achei que meu espanhol estaria melhor,
Mas vamos para a última pergunta e aí a gente fecha. Oi, Paulinho, boa noite para você, boa noite também, Cudê. Boa noite. Ô, Tchatcho, o Bausa, camisa 10 do Carabobo, esteve aqui em coletiva e disse que o time tentou explorar as jogadas pelos lados, as laterais do Atlético. E a gente pôde notar no jogo que os laterais são importantes para essa jogada em profundidade, mas acabam deixando espaços, e foi aí que o Carabobo tentou jogar. E outros times já tentaram jogar assim contra o Atlético. Eu queria saber de você se essa transição tem te preocupado, tem te agradado, se não, o que fazer para melhorar. No, un poco lo que hablaba antes, ¿no es cierto? Que con respecto a lo que preguntó el compañero, que no había gustado era haber sufrido, porque normalmente hemos sufrido muy pocas transiciones, ¿no es cierto? Más allá de que los laterales son importantes en ataque, pero bueno, también es parte de lo que proponemos, ¿no? Sé que esto vamos a corregir y vamos a mejorar, pero que también va a acontecer. Si vos querés poner mucha gente en ofensiva, sabés que te van a lastimar en algún momento, ¿no? En cuanto a salir con espacio. Pero bueno, te vuelvo a decir, creo que generamos muchas situaciones de gol. Los laterales han sido muy importantes también en la llegada, en lastimar profundo allá. Y bueno, cosa para seguir trabajando, pero te vuelvo a decir, es importante para mí generar muchas situaciones de gol a la gente de ofensiva y que seguramente tenemos grandes definidores, buenas características, así que generar nos va a dar mucho gol. Cudê, Oi. aqui. E só para finalizar, né? Ele foi perguntado em relação, falou que o repórter falou que um jogador do Carabobo deu uma coletiva, falou que tentou explorar ali pelos lados, né? Tentou explorar os lados do campo do Atlético, porque os laterais saem um pouco, deixa esse espaço no corredor. E para pensar no jogo, teve algumas oportunidades ali, tá? Aliás, o gol sai por um... Mas ali já estava a equipe recomposta. Estratégia que os caras tinham em relação ao Galo, não sei se dá para dizer se eu não diria que deu certo. Houveram algumas exploradas por ali e tal, mas eu falei, cara, assim, a percepção que eu tenho, e de novo, assim, peço perdão, todo respeito, e quem discordar também, respeito máximo, mas para mim o Galo é muito mais time, assim, jogou no modo, até fez o segundo gol, até o momento do segundo gol, jogou no modo assim, que vou fazer o que eu quero nesse jogo. A partir do momento que você dá uma relaxada, o adversário ele começa a crescer, ele começa a encontrar bons espaços. Eu até falei, cara, teve uma grande defesa do Everson e o time começa a ficar mais animado, e aí nessa relaxada, para você voltar ao nível de concentração pro jogo novamente, às vezes isso te custa, e custou pro Atlético Mineiro um gol. Foi um gol meio sortudo, sim, mas custou um gol, tá? Eu vou encerrar a coletiva do Cudê por aqui. Ele tá dando uma moral pra galera, né? Copa Libertadores, tá dando uma coletiva em espanhol, e às vezes até melhor, cara, porque ele consegue se explicar melhor. Eu tô sofrendo um pouco para entender aqui, é verdade. A ideia geral a gente entende, né? Mas ele tá muito nesse discurso de que, não, o time foi bem nesse jogo, mas tem muito que melhorar, né? Não falou muito taticamente do jogo, né? Como é que a equipe se comportou, porque ele falou que essa partida ia ser um jogo diferente, né? Não tinha feito um jogo muito legal antes, e falou que nessa partida já ia ser um Galo com uma pegada diferente. De fato foi, até o segundo gol. No segundo tempo, a expulsão esqueci o nome do jogador do Carabobo, né? Condicionou muito o jogo, e aí ficou mais tranquilo ainda, perde uma penalidade. Então ele, pelo feeling que eu tenho, ele tá obviamente vendo o lado mais positivo, tá tentando, né, minimizar algumas situações. Ele obviamente sabe que vai precisar de tempo, a gente sabe mais do que nunca que isso vai ser importante, não só para o Atlético Mineiro, mas também para outras equipes. Então tem bastante tempo. O fato é que o Galo conta com excelentes jogadores, né? E o Hulk é um cara diferente. Sim, é impressionante. Eu falei, de repente ele não faz o gol, começa a ficar tenso, começa a ficar uma certa pressão, ele já faz um belo gol à la Hulk. Não foi um gol fácil, tá? Ele estou de primeira ali, cara. Não foi um gol fácil.
Mas ele abre o placar e dá tranquilidade pro time, a tranquilidade que o time precisa. Então, para resumir até aqui, né? A gente chega quase não, mas tão perto da metade do vídeo. Mas foi muito assim, até aqui, a coletiva do Kudê é mais isso. Essa de existe evolução, a gente tem que trabalhar, com o tempo as coisas vão acontecer, todo mundo vai, né? As coisas começam assim, a entrar nos eixos, então existe uma perspectiva, imagino eu, existe uma perspectiva do próprio Kudê, de que daqui a um tempo, ele não falou isso, né, obviamente, de que daqui a um tempo ele vai ter uma equipe ideal, não só de quem vai ser titular, mas em relação, idealmente, fisicamente também, e taticamente também. Vou guardar, cara, eu ouvi mais na esperança de ouvir um pouquinho mais detalhes da parte tática do jogo, né, de como ele enxergou, mas é complicado, assim, é difícil fazer a leitura também, porque com um jogador a menos, qualquer leitura de jogo que você faça, um jogador a mais, no caso o Galo, né, qualquer leitura de jogo que você faça, ela vai ficar um pouco deturpada, né, porque a expulsão do adversário, ela meio que condiciona o jogo. Gente, é isso, cara, é isso, eu vou finalizar por hoje, vamos voltar aqui para os jogos do dia, tá? Quinta-feira a gente vai ter o Fortaleza em campo, tá? Então a gente acompanhar esse jogo, ficar na torcida por mais um clube brasileiro, o Atlético Mineiro avança, a gente vai ficar torcendo por Fortaleza, tomar um cuidado, né? A gente sempre, já falei isso no primeiro jogo, Fortaleza deixou alguns espaços, espero que tenha todo mundo bem ligado, time bem treinado mas fisicamente está longe de ideal, como várias outras equipes, né, como o próprio Atlético Mineiro. E Copa do Brasil também, a gente vai ter jogos bons aqui, hein? A gente vai ter o Botafogo, por exemplo, a gente acabou de falar do Tiquinho, né? Se o Botafogo consegue um efeito suspensivo para jogar esse jogo contra o Sergipe, tá? A gente vai ter Campeonato Brasileiro Sub-20, enfim, acho que para fechar a rodada mesmo, a gente vai falar de Libertadores e Copa do Brasil, tá? Gente, é isso, deixando uma moral aqui, Globoesporte.com foi onde a gente passou por algumas notícias, o giro da rodada, a gente passou pelo UOL também, e aqui mais uma vez Galo TV, fica o convite para vocês, se inscreve no canal do clube, deixa o like no vídeo se você gostar, e é isso, tá? Finalizo por hoje, valeu demais, ótimo restinho de semana para vocês, e na torcida pelo Fortaleza, e é isso. Encerro por hoje, valeu demais, forte abraço e até a próxima.